Amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Um pouquinho aqui de retorno, por favor. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, amém? Glória a Deus, capítulo 3. Na verdade, irmãos, eu quero apenas falar com mais extensão, daquilo que eu tenho até falado aqui na escola bíblica dominical. Aleluia. E Deus, Ele colocou essa palavra em meu coração, e creio que o Senhor, Ele irá falar mais ainda conosco esta noite, amém? Porque Deus, Ele já tem falado desde o princípio. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. O título é: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Versículo 2, a igreja. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, filho de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Glória a Deus. Vamos pular para o capítulo 4, o versículo 23. Glória a Deus. Glória a Deus. Que diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Versículo 24. Deus é espírito, e importa que sua palavra o adore em espírito e em verdade. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus ocupando as mãos e batendo palmas para Jesus. Amém? Ele merece. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós vemos, aqui na palavra do Senhor, uma chave, virando, um despertamento da parte do Senhor. Sabemos que até mesmo o próprio Nicodemos, mestre em Israel, o próprio Jesus, ele enfatiza, ele diz, tu és mestre em Israel. Nicodemos, um homem muito considerado, um homem sábio, louvado seja Deus, conhecedor das Escrituras Sagradas. E este homem, irmãos, foi ter com o Senhor Jesus à noite. E nós vemos que dentro desta conversa com o mestre, ele ali falando: bem sabemos quem tu és o mestre, tu és o Senhor, tu és o Jesus, louvado seja Deus, porque se Deus não fora com o Senhor, esses sinais que se seguem de forma nenhuma seriam executados. E Jesus Cristo, irmãos, ele toca no ponto principal, porque Nicodemos, apesar do reconhecimento, apesar de proferir com a sua boca
né, que Jesus Cristo, né, irmãos, ele só poderia ser o Messias, né, aquele que havia de vir, né? Jesus, irmãos, ele instrui Nicodemos a necessidade, não apenas, né, ao qual Nicodemos, através do seu conhecimento e daquilo que viu seus olhos a respeito do próprio Jesus, louvado seja o nome do Senhor, mas o próprio Jesus Cristo, ele, irmãos, diz para Nicodemos que há uma necessidade, louvado seja Deus, de nascer de novo. E ele bem coloca, irmãos, as palavras, né? Na verdade vos digo que é necessário nascer da água e do Espírito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando, irmãos, nós olhamos para essa instrução do Senhor Jesus, nós vemos, irmãos, que quando se trata de água e do Espírito, né, eu até me lembrei aqui, nesse momento, né, que certa feita, né, eu falei sobre esta passagem e, louvado seja Deus, me arremeteu, irmãos, ao princípio de todas as coisas, porque no princípio, louvado seja Deus, criou Deus os céus e a terra. Louvado seja Deus, a terra, ela era assim, forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E os versículos seguintes diz: o Espírito de Deus parava sobre as águas que estavam, louvado seja Deus, no abismo. Louvado seja Deus. E após o pairar do Espírito sobre as águas, surgiu o haja de Deus. Porque através, irmãos, do pairar do Espírito Santo, o Senhor, ele conseguiu ver que a luz era boa. Através do pairar do Espírito Santo, surgiu o haja de Deus. Até então, irmãos, o Espírito Santo não pairar sobre as águas, não havia, louvado seja Deus, tido o haja. Louvado seja Deus, mas através deste movimento, louvado seja Deus, do Espírito Santo sobre as águas, louvado seja Deus, aquilo que estava sem forma e vazio, louvado seja Deus, começou a ganhar forma, porque o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aleluia. Louvado seja Deus. E eu até acredito, irmãos, que através desse mover do Espírito sobre as águas, louvado seja Deus, e logo após este mover, né, sabemos que o Senhor começou a dizer: haja luz. Louvado seja Deus, o Senhor começou a dizer: haja separação entre luz e dia, ou seja, luz o dia e as trevas à noite. Louvado seja Deus, o Senhor começou a proferir o haja porção seca, haja luminares para governar o dia, haja luminar para governar a noite. Aleluia. E os próximos hajas surgiram. Aleluia, Jesus. Através do movimento do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então, até, irmãos, eu tenho dentro do meu entendimento que quando Jesus instruiu a Nicodemos sobre nascer da água e do Espírito, ele estava se arremetendo, irmãos, ao princípio de tudo, para que Nicodemos entendesse como foi no princípio, que aquilo que estava destruído, um caos, irmãos, deixou de ser aquilo que estava destruído e foi refeito pelo Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que estava em pleno caos foi restaurado através da água e do Espírito.
Louvado seja Deus. Aleluia. Mas o próprio Nicodemos, irmãos, ele teve por entendimento a necessidade de voltar ao ventre da sua mãe. E ele interrogou o mestre dizendo: como pode o homem, sendo velho, voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Glória. Oh, glória a Deus. Aleluia. Como pode? E Jesus chegou, irmãos, a dizer para Nicodemos que, mesmo ele sendo mestre, ele não tinha compreensão do que Jesus estava falando. Ele levou para o lado literal, mas não era da literalidade que Jesus estava falando. Maravilha. Mas ele estava falando de palavras espirituais. Palavras, irmãos, que se discernia pelo Espírito. Então eu entendo, irmãos, que muitas são, irmãos, os momentos que o Senhor ele fala conosco, que nós temos a necessidade de se desligar daquilo que é material, de se desligar daquilo que é terreno. O melhor caminho que temos a seguir, irmãos, é que quando o Senhor ele nos traz uma palavra, ele nos traz, irmãos, um versículo bíblico, e quando não temos o discernimento físico, quando nós não conseguimos apalpar de um lado material aquilo que está sendo dito a nós temos que ativar, irmãos, louvado seja Deus, a visão espiritual, porque só através da ação do Espírito Santo nós teremos o discernimento correto do que o Senhor tem a nos dizer. Glória. Louvado seja Deus. Aí muitas das vezes, irmãos, acontece algo, recebemos uma palavra e ficamos mais perdidos, irmãos. Louvado seja Deus do que cego em meio ao tiroteio, porque não temos olhado com a visão espiritual. E isso pode, irmãos, acarretar para nós percas significantes. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. E dentro desta palavra eu vou tentar, irmãos, falar sobre o Espírito e a verdade, porque nós ouvimos falar, irmãos, não é de hoje, que a verdade, ou seja, a água, ela significa a palavra de Deus, sim ou não? Amém. Não é isso? Quando se trata de água, fala-se do quê? Da palavra de Deus. Então, quando temos esse entendimento de água, eu quero trazer nesta noite como esta verdade, que é a palavra de Deus. Então nós temos que nascer da água e do Espírito. Louvado seja Deus. Então sempre quando eu tocar em água, eu vou estar me referindo à palavra de Deus. Vamos para 1 Pedro, eu peço que projete, capítulo 3. Glória a Deus. Aleluia. 1 Pedro, amém? Capítulo 3. A partir do versículo 18, que diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos, para levar-nos a Deus,
mortificado na verdade na carne, mas no qual também foi e pregou aos espíritos em... Continue. Os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de... enquanto se preparava a... na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela... que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. O batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, quando nós olhamos para este ensinamento, que o apóstolo Pedro, ele traz, irmãos, para os irmãos, para os crentes, louvado seja Deus, para os servos do Senhor, ele toca, irmãos, a respeito do acontecimento ao qual ocorreu no princípio, lá em Gênesis capítulo 6, porque quando nós lemos Gênesis capítulo 6, o Senhor, irmãos, ele chama a Noé, e o Senhor, ele traz instruções para Noé, para que Noé construísse uma arca. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos o Senhor, ele instruindo ao seu servo. Louvado seja Deus, porque a humanidade ela havia se corrompido, a maldade se instaurara no coração do homem. Louvado seja Deus. E o Senhor, irmãos, ele levantou um pregoeiro da justiça. Ele levantou Noé como pregoeiro da justiça, para que pudesse anunciar, louvado seja Deus, aos seus contemporâneos, louvado seja Deus, que o próprio Deus, irmãos, ele iria destruir, louvado seja Deus, toda a carne de sobre a terra. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, irmãos, que Noé, ele não apenas construía a arca, mas ele anunciava o dilúvio. Noé, irmãos, ele não só pregava pregos sobre a madeira na arca, não, mas ele apregoava que Deus iria destruir a humanidade. Louvado seja Deus. E quando nós vemos aqui esta instrução do apóstolo Pedro, ele toca no assunto da corrupção do gênero humano. Louvado seja Deus. E eu, irmãos, fico por ver quanto que Noé se esforçou para que os cidadãos da sua época dessem valor e crédito à palavra pregada. Louvado seja Deus. Mas como bem sabemos e entendemos, aqueles homens, mulheres, aquelas crianças e jovens não deram ouvido ao pregoeiro da justiça de Deus. Aleluia. Pelo que nós vemos o acontecido, o próprio Pedro relatou, louvado seja Deus, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longa unidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Olha, enquanto se preparava a arca. Enquanto se preparava a arca, o que estava pairando da parte de Deus? Longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Deus.
Aleluia. O prazer de Deus era salvar, irmãos. Amém. Glória. Não era destruir. Não deram crédito. A longanimidade teve um tempo. Fechou-se a porta da arca e pereceram todos, irmãos, que inspiravam, que respiravam. Louvado seja Deus debaixo desses céus. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, no decorrer da leitura, diz: enquanto se preparava a arca, agora muda-se, olha só, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram. Aleluia. Então, Glória a Deus. foi o que eu disse na escola bíblica dominical. Todos passaram pelas águas. Eu entendo, irmãos, e vejo que aquelas águas que desceram dos céus, que se levantaram dos abismos e cobriu toda a face da terra, louvado seja Deus, como juízo de Deus, foi a manifestação da palavra de Deus, sim ou não? Porque Deus havia dito que o dilúvio cobriria a face da terra. Louvado seja Deus. As palavras de Noé para aquela multidão de pessoas, para os povos existentes da época, louvado seja Deus, era com águas manifesta para aqueles que ali viviam naquela época. Então, o dito de Deus que iria enviar o dilúvio se materializou. Então as águas cobrindo toda a terra inspiraram todo ser vivente. Louvado seja o nome do Senhor. Todos passaram pelas águas, tanto aqueles que estavam do lado de fora, como aqueles que estavam dentro da arca. Louvado seja Deus. Aí eu começo a entender, irmãos, o que Pedro ele estava dizendo. Hoje, como uma verdadeira figura, vos salva o batismo nas águas. Olha a conexão que o apóstolo Pedro ele traz. Os dias de Noé, com a necessidade de passar pelas águas, é espiritual, irmão. É muito profundo. Então, se nós analisarmos todo este acontecimento no capítulo 6 de Gênesis, nós vemos, irmãos, que aqueles que estavam do lado de fora, eles passaram pelas águas, tanto espiritual, porque Noé pregoava, e a palavra de Deus é como água, verdade dita. Então, espiritualmente, eles já estavam recebendo a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Glória. Eles receberam a palavra, a mensagem, mas eles receberam de uma forma carnal. Não tinham o Espírito. Porque o perigo é, irmãos, quando
uma pessoa ela recebe a palavra como água, e é uma pessoa que anda segundo o seu coração maligno, o seu mau intento, a maldade do seu coração. Porque eles receberam a palavra dita por Noé. E quando o Senhor é anunciado, o qual foi e pregoou aos espíritos em prisão, não era no inferno. Porque ele diz, nos quais nos dias de Noé, a benignidade de Deus aguardava. Então, eu entendo e tenho compreensão que este lugar, irmãos, era o momento quando Noé anunciava a palavra. E como Cristo, ele estava presente neste momento, através de Noé. O Espírito de Cristo, louvado seja Deus, anunciava através dos profetas. Louvado seja Deus. Então, já com aqueles que estavam dentro da arca, foi diferente. Porque eles não só ouviram Noé, ouvindo Deus, dizendo que iria destruir a humanidade, mas os filhos de Noé, a sua esposa e as suas noras, ouviram a mensagem dita por Noé. Louvado seja o nome do Senhor. E como que eles agiram? Desacreditando do que Noé estava dizendo? O que vocês acham? De maneira alguma. Essas 7 almas creram no que Noé estava dizendo. Mas claro, era filho, era mulher. Se a gente olhar para o livro de Jó, a mulher dele queria amaldiçoar a Deus. Amaldiçoou o teu Deus e morre. Mas era mulher de Noé. E daí ela creu, porque ela se fez presente na arca. Mas claro, eram os filhos de Noé. E os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que seguiram os passos malignos e resolveram desobedecer a Deus. Eles creram na pregação do seu pai. As suas noras, mas eram noras de Noé. E as noras de Ló? Os genros, na verdade, seguiram a Ló quando Ló falou que os anjos iriam destruir Sodoma e Gomorra? Não. Então eu entendo que cada alma que entrou na arca foi porque acreditaram no que Noé estava pregando. Aleluia. Então nós vemos através da obediência, irmãos, louvado seja Deus, que eles foram salvos. Aí aqui diz assim, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longa unidade de Deus esperavas nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram. Então eu entendo uma coisa, irmãos. Nós estamos falando de espírito e água. Necessário nascer da água e do. Nós estamos falando água e espírito. Ali, nos dias de Noé, teve água. E eu vejo que teve espírito. Para aqueles que estavam dentro da
da arca ao qual Noé construiu. Mas como assim? Ali tinha água e tinha o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória. Ali aquelas 7 almas, junto com Noé, creram nesta palavra. Louvado seja Deus. Então eu entendo, irmãos, que enquanto não houver o nascimento tanto da água e do Espírito, não há um discernimento das coisas, aquilo que eu falei no princípio. Nicodemos não entendeu o que o mestre estava dizendo. Louvado seja Deus. Era como se ele, sem entendimento, estivesse fora da arca. Louvado seja Deus. Ele estava recebendo uma mensagem do próprio Jesus, mas através da incompreensão, de uma falta de discernimento, de não ter um entendimento espiritual, ele não conseguiu assimilar o que Jesus estava trazendo. Assim como aqueles que ouviram a palavra de Noé não tiveram discernimento espiritual. É como nos dias atuais, irmãos, quando olhamos para o mundo, como está esse mundo, indo de mal a pior. Tem pessoas preocupadas apenas com bebida, prostituição, com maldade, com farra. Louvado seja Deus em satisfazer a sua própria vontade humana, e não estão tendo discernimento espiritual de que os dias estão se findando, que Jesus em breve voltará. Aleluia. Para arrebatar a sua igreja. Aleluia. Recebem até a água. Sabe quando? Quando nós vamos até elas e apresentamos a palavra de Deus. Recebem até a água. Assim como Jesus, irmãos, falou: olha, aquele que beber da água que eu der, jamais tornará a ter sede. Então nós, na semelhança do mestre, oferecemos água, a palavra de Deus. Mas, se não tiver o Espírito, não há entendimento da mesma palavra. Então eu entendo que assim como aqueles que viviam nos dias de Noé passaram pelas águas, tanto os que estavam fora como os que estavam dentro, louvado seja Deus, hoje pessoas recebem água, passam pela água, louvado seja Deus. Mas será que o local que elas estão é seguro? Ou estas águas recebidas servirá de condenação para elas próprias? Meu Deus. Porque se não entender a mensagem pregada, se não entender o motivo deste dilúvio espiritual, que é da palavra de Deus, perecerão. Como aqueles que pereceram nos dias de Noé. Agora, para aqueles que estavam dentro da arca, irmãos, as águas que desceram e subiram da terra, que encheu toda a terra, foi para a destruição? Não foi. Foi para salvação. Porque diz a palavra do Senhor, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Faz questão de dizer, 8 almas se salvaram pelas águas. Aleluia. As demais pessoas se perderam pelas águas. Então, o Espírito de Deus, irmãos, quando nós damos crédito ao reino celestial, louvado seja Deus, nós somos iluminados por esse Espírito. Porque o Espírito de Deus, ele convence o homem do pecado, da justiça
e do juízo. Aleluia. Então, quando nós resolvemos deixar o homem maligno, quando nós resolvemos, por mais que somos falhos, por mais, irmãos, que não tenhamos força para nos firmar, mas quando nós reconhecemos que só o reino de Deus é o reino justo de Cristo, quando nós reconhecemos que o melhor lugar em estar é a casa do Senhor, quando nós reconhecemos que o melhor louvor a ser dado a Deus e adoração é na casa do Senhor, eu tenho certeza de uma coisa, que esse Espírito, irmãos, começa a trabalhar na vida do homem e da mulher, e ele não nasce só da água, mas através do entendimento pelo Espírito, ele recebe, louvado seja Deus, o entendimento espiritual. Então, quando, irmãos, o homem recebe o entendimento do Espírito, quando ele recebe da água, essas águas aqui, para quem é espiritual, não é para condenação. Essas águas aqui, que é a palavra de Deus, para quem é espiritual, não mata, é salvo por essas águas. Glória. E eu entendo que eles tinham o Espírito, aqueles que estavam dentro da arca, porque, irmãos, quem tem o Espírito, quem é espiritual, ele obedece, sim ou não? Obedece a palavra de Deus, sim ou não? Amém. Então, assim como as 8 almas obedeceram e entraram na arca, louvado seja Deus, assim é para quem obedece. Se você obedece, louvado seja Deus, em meio a este dilúvio que é a palavra de Deus, ela não te condena, mas traz salvação. Louvado seja Deus, essas águas aqui, irmãos, não é para a destruição daquele que anda no Espírito. Louvado seja Deus para aquele que tem entendimento espiritual. Louvado seja Deus, porque por mais que você não esteja adentrado, não tenha adentrado a uma arca de madeira, mas você adentrou uma arca espiritual, você está dentro de uma arca espiritual, assim como você poderia estar neste momento bebendo, se prostituindo, andando segundo o curso do mundo, em plena véspera de feriado, assim como você abandonou os prazeres do mundo e adentrou na casa do Senhor, está dentro da igreja, assim também espiritualmente, você está dentro de uma arca espiritual, você fugiu da paz do mal e está na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então isso, irmãos, é viver uma vida espiritual. Porque a palavra de Deus, irmãos, tem coisas, que a gente às vezes olha para as Sagradas Escrituras, poxa, mas isso é exagerado, é demais isso. Não poderia ser assim, poderia ser diferente. Mas está escrito, é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Espírito Santo, quando o homem é nascido do Espírito, ele vai se revoltar contra esta palavra, que por mais que ele não concorde, não vai, irmãos. Porque ele sabe que se desobedecer é morte na certa. Porque ele sabe que se desobedecer a palavra de Deus, irá perecer na semelhança daqueles que estavam, louvado seja Deus, nos dias do dilúvio. Irão perecer certamente. Então, quando eu, pelo Espírito, subjugo a minha carne, a minha vontade, quando através do Espírito Santo
eu tenho a compreensão que por mais que eu não concorde, por mais que eu ache um absurdo, por mais que eu ache um exagero do pastor, esse pastor fala sempre de veste, esse pastor fala sempre de tantas coisas que eu não concordo, mas quando é guiado pela palavra de Deus e pelo Espírito você obedece, você está no porto seguro. Aí quando essas palavras elas vêm de encontro a você, irmão, ela não vai te afetar, porque você não está fora, você entrou na arca através do Espírito, assim como as águas que estavam do lado de fora não trouxeram danos para quem estava dentro da arca, assim também é para aquele que obedece a palavra de Deus. Glória! Essa palavra não traz dano, mas ela te traz salvação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Aleluia! Eu quero até ler lá em João capítulo 6. Só para fazer uma ligação aqui da mensagem, na verdade, 6, versículo 26. Irmãos, me perdoem, é 12, 48. 12, 48. Glória a Deus. A água é a palavra de Deus. Diz assim, capítulo 12, versículo 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas, já tem quem a palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então, a água traz juízo. A palavra que Cristo pregou está dizendo que traz julgamento. Quem fizer o bem será guardado deste julgamento, e quem fizer o mal será condenado através da palavra, através destas águas. Perecerão certamente. Então, fazendo uma conexão, irmãos, com esta palavra, louvado seja o nome do Senhor, nós vemos, irmãos, a importância de nós como cristãos não nos rebelarmos contra esta palavra, porque se nós nos rebelarmos contra esta palavra, pereceremos. Eu gostaria de ler aqui também, deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. Na verdade, eu não escrevi nada, não tive tempo. Na verdade, eu tive, irmãos? Falar que não teve tempo durante o mês, mas não descia, nada concretizado. Mas eu falei, tem mistério aí, eu fico tranquilo, tem mistério. Se Deus não me deu mensagem ainda, porque vai vir alguma coisa por aí. Glória. Nem que seja na hora, eu creio. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui se eu acho que fala João 8, de multiplicação dos pães e peixes. Foi até dado na aula, João 6. Era aqui que eu ia ler, eu até passei à frente.
26. Vamos ler para ganhar tempo. Eu não quero estender muito, porque as horas já são avançadas também. 26 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que, mas porque comestes do pão e vos... Aumenta um pouquinho, Davi, aqui para mim, por favor. Parece que abaixou. Acho que foi impressão, não, Davi? Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele... Olha só, irmãos. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu? Olha o que eles perguntam para Jesus. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Jesus, no dia seguinte, ele multiplicou pães e peixes. Aleluia. Aí no outro dia, eles chegam do outro lado e falam esse absurdo com o mestre. Que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? É como se a multiplicação não parecesse de nada. Louvado seja Deus. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disseram-lhe, pois, Jesus, disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Mas nós, irmãos, vemos a ignorância desses homens, dessas pessoas que estavam vivenciando os dias de Cristo. Porque Jesus havia acabado de fazer um milagre. E eles, pela ignorância, que sinais fazes tu? Quais sinais? Para que creiamos em ti. Eu até comentei que quando, irmãos, Deus enviou o maná do céu, aquelas pessoas que saíram e viram aquilo que não tinham conhecimento do que era sobre a relva, eles disseram: o que é isto? Então, quando eles falaram o que é isto, no hebraico eles estavam dizendo o nome correto, maná. E quando se refere a este nome maná, é simplesmente uma pergunta: o que é isto? Então, quando fala Deus alimentou o povo de Israel com o que é isto? Porque essa interrogação perdurou, eles não tinham entendimento espiritual do que era aquilo. Por mais que Moisés, irmãos, dissessem para eles: este é o pão que Deus está mandando para vos alimentar. Porque, irmãos, aquele pão manifesto dos céus era a providência de Deus. Agora imagina a gente num deserto e caindo pão dos céus e alimentando milhares e multidões de pessoas. Amém, glória. E eles não entenderem que era a provisão de Deus.
Porque se eu estou no deserto e está caindo pão do céu, é porque Deus está conosco. Como se não bastasse, irmão, todos os sinais que viram no Egito. Aleluia. Povo ignorante. Então, quando eles olham a providência de Deus e perguntam o que é isto, era simplesmente não entender o espiritual de que Deus estava a todo tempo com eles, alimentando eles dia e noite, socorrendo dia e noite, provendo dia e noite, mandando nuvem durante o dia para que o sol não fatigasse eles em caminho no deserto, mandando fogo durante a noite para aquecê-los durante o frio do deserto. Então, irmãos, esta interrogação perdurou. Aí, quando Jesus vem como verdadeiro pão, ainda ressoava a voz dizendo: o que é isto? Então, quando Jesus se apresentou como o verdadeiro pão de Deus, eles não compreenderam, porque não tiveram discernimento espiritual do que era a provisão de Deus. Porque no dia anterior, Jesus multiplicou pães e peixes. Eles não tiveram entendimento. Louvado seja Deus, que aquele era o alimento do verdadeiro pão. E permanecia interrogando: o que é isto? Não tiveram compreensão. Como aqueles que estavam no deserto não tiveram a compreensão de que Deus estava com eles. Agora, se eles acreditassem, não murmurassem, não blasfemassem contra Moisés e Arão, louvado seja Deus, se eles não se rebelassem, irmão, contra a congregação, louvado seja o nome do Senhor, quando o pão descesse, eles iriam entender. Ao invés de dizer o que é isto, com certeza eles diriam: é providência de Deus. Glória! Porque Deus está conosco. Seria diferente, não seria maná. Seria providência. Como em hebraico, não sei, mas seria providência. Louvado seja Deus. Agora vamos lá rapidinho para terminar. É a passagem que o nosso evangelista ele trouxe. Olha só, irmãos, como é importante ter um verdadeiro nascimento da água e do Espírito. O próprio Jesus, irmãos, quando ele se batizou, o que a Bíblia fala? Desceu sobre ele em forma corpórea o Espírito Santo de Deus. Ele, cheio do Espírito, foi levado e conduzido ao deserto. Jesus, ele tinha água e tinha o Espírito. Jesus tinha água e tinha o Espírito. Ele estava fora da arca espiritual ou ele estava dentro de uma arca espiritual? Porque Satanás se apresenta para o mestre e diz: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Aí Jesus fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, sai palavra da boca de Deus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós vemos que Jesus, ele estava com fome, sim ou não? Ele poderia cair na tentação, é mesmo. Eu posso transformar pedras em pães. Mas o homem não vive só de pão, mas vive de toda a palavra de Deus. E eu sei que eu estou nesse deserto neste momento pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é acima da minha fome. Aí ele proferiu nem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus entendeu que aquele deserto ele tinha que passar. Não importava a fome que ele estava sentindo.
Aí Satanás transporta ele para um alto, pináculo, em cima, lá na ponta do templo, e diz: se tu és o Filho de Deus, louvado seja Deus, lança-te, pois, abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para o quê, irmãos? Olha só, para o quê? Para que não tropeces com teu pé em alguma. Na primeira tentação, Satanás falou para Jesus transformar a pedra em. Na segunda tentação, diz assim: para que não tropeces com teu pé em pedra. Olha a ligação de pedras. Então eu entendo, irmãos, que pelo lado espiritual, pela firmeza na palavra e por ter o Espírito, quando Jesus teve a oportunidade de transformar a pedra em pão e não transformou, o anjo já estava segurando nas mãos dele, porque ele tinha a palavra e tinha o Espírito. Então, quando Satanás tentou para ele transformar a pedra em pão, já havia um ser espiritual, porque ele não tropeçou nesta pedra, porque se ele transforma a pedra em pão, ele teria tropeçado nela. Sim ou não, irmão? Então, quando ele vai para a segunda tentação, irmão, não foi o fato dele se lançar abaixo que o seguraria, não. Ele já estava seguro, porque ele já saiu da primeira prova e foi para a segunda, os anjos do lado. Então ele não se lançou, porque se ele não tivesse palavra, e se ele não tivesse o Espírito, de repente ele iria cair na primeira tentação, na segunda tentação mesmo, né? Deus é poderoso, vai segurar minhas mãos, eu não vou morrer, todo o reino, toda a riqueza, tudo isso te daria se prostrado e adorares, iria cair, iria adorar Satanás, irmãos. Então a necessidade de ser espiritual é muito importante. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, esta é a palavra que eu deixo para os meus irmãos. Quem entendeu a mensagem? Bate palma para Jesus, amém? Glória a Deus, em nome de Jesus.